Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites, prognóstico e alguns números estatísticas a respeito dos jogos que teremos hoje na NBA do dia 1º de 4 de 2023 e pessoal, não tá fácil para ninguém. Então a gente vai aproveitar essa rodada mais curta para poder destrinchar de forma bem profunda cada uma dessas partidas, para a gente ter um leque maior de possibilidades para poder ter uma tomada de decisão mais precisa. Mas antes da gente começar, lembrando que esse vídeo é oferecido pela Stake. A Stake é a nossa nova parceira e tá com o link aqui na descrição. Uma promoção muito interessante com o cupom Sexta de Trade, clicando no link aqui embaixo. Na hora de fazer o seu cadastro, a sua primeira aposta é gratuita, então se você perder, você não terá prejuízos. Então confere aí, né, as regras dessa promoção nos termos e condições do site. Conheçam a Stake, lembrando que em apostas de jogador eles têm a melhor forma de você regular as entradas e estatísticas dos atletas, ajustando de 1 em 1, tanto em pontos, rebotes, assistências, roubos, até ficar de uma forma mais agradável para você trabalhar, com odds extremamente interessantes e, mais do que isso, odds das quais você acredita que devam bater. A Stake é a nossa nova parceira e está apoiando esses vídeos gratuitos que a gente traz aqui para vocês. Mas antes da gente começar, like para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, 200 likes nesse final de semana com a rodadinha mais curta, likezinho aí e uma meta um pouco mais discreta, mas que eu sei que vocês vão ajudar a gente a bater. Vamos tomar bastante cuidado nessas rodadas finais com times desinteressados, mas hoje a gente tem confronto de duas equipes que estão sim levando a sério, então dá para ser lucrativo. Então se inscreve no canal se não é inscrito e comenta aqui embaixo se concorda ou discorda das nossas opiniões. Bora aqui de Miami Heat e Dallas Mavericks, o primeiro jogo da noite. Miami Heat tem como dúvida dos mais importantes Kyle Lowry e Bam Adebayo dentre os titulares, enquanto que o Dallas Mavericks vem completo. As duas equipes ainda brigam por uma vaga no torneio play-in, ou então, no caso do Miami Heat, né, em uma vaga direta para os playoffs, que é perfeitamente alcançável, já que o Brooklyn Nets, não se ficaria surpreso se nessas últimas 5 rodadas que restam para eles dessem uma pequena caída. Então dá para sonhar. O Dallas Mavericks está um pouco mais desesperado, isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. Eles precisam vencer para conseguir chegar no torneio play-in e devem aproveitar que o Oklahoma City Thunder também teve uma queda recente, perderam alguns jogos que não deveria perder, mas fato é que eles virão com força total e deverão levar a sério essa partida. Os principais jogadores devem e precisam brilhar. Para esse jogo, alguns sinais de alerta aqui para vocês. Luka Doncic, o principal jogador do Dallas Mavericks, não costuma ter vida fácil contra o Miami Heat fora de casa. São 4 jogos na carreira, uma média de apenas 21 pontos, 21,5 pontos por partida contra esse adversário e uma média ali, né, de 7,8 assistências. Enquanto que Kyrie Irving, que é o jogador que a gente precisa trabalhar, pretende trabalhar com acima de 4,5 assistências dele, esse é o nosso palpite para hoje. Acima de 4,5 assistências do Kyrie Irving é o nosso palpite para Dallas e Miami Heat, com base na seguinte argumentação, é o nosso palpite. Lembrando que a gente precisa de pelo menos 5 assistências do Kyrie. Ele nos últimos 10 jogos fora de casa teve uma média de 5 assistências por partida e nos últimos 8 jogos contra o Miami Heat na carreira, ele também teve uma média muito interessante de 5,5 assistências por jogo, tendo uma média ainda mais interessante se a gente for contar as últimas 4 partidas que ele fez contra esse adversário, atingindo 6,5 assistências e tendo encaixe favorável para trabalhar contra o Miami Heat, que nos últimos 15 jogos foi simplesmente o time da NBA que mais cedeu assistências para shooting guard, se a gente for considerar que o Luka Doncic vem sendo o armador dessa equipe. Nos últimos 7 jogos eles cederam ainda mais, 7,7 assistências por jogo de média, e é a posição na qual eles mais vêm tendo dificuldades de evitar assistências. Então eu acredito sim que o Kyrie pode ser interessante para a gente investir nesse jogo, lembrando que o Miami Heat é um dos 3 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo na NBA, então também é interessante a gente ficar de olho nas bolas triplas dos jogadores que jogam abertas ali do Dallas Mavericks, só que isso também pode significar uma conexão interessante dos passes do Kyrie para bolas de 3, de por exemplo um Red Bullock, um Maxi Kleber ou o próprio Luka Doncic. Então nosso palpite é acima de 4,5 assistências do Kyrie Irving. Beleza, a gente também precisa destacar essas outras questões que eu falei para vocês, como o Luka Doncic um pouco pior, né, nas atuações contra o Miami Heat, é um adversário que ele até hoje não teve um encaixe tão interessante, ele vive problemas aí fora de quadra também, né, com a família dele, então isso pode interferir na partida de hoje. Talvez o Kyrie Irving chame a responsabilidade, ele que também pode ser um jogador interessante para a gente trabalhar nas bolas triplas dele. Porém, de acordo com o filtro, com as análises e também com esses encaixes favoráveis, eu acho que as assistências são o melhor caminho para a gente estar seguindo também, beleza?
na temporada em geral também para shooting guards. O Miami Heat foi o quinto time que mais cedeu assistências, então é um setor ali onde a gente consegue ser mais consistente na hora de investir, onde foi mais consistente de se investir para jogadores da posição de Kyrie, e essa linha de assistências também foi o melhor caminho. Bora aqui agora falar, destrinchar o jogo entre New Orleans Pelicans e Los Angeles Clippers, né? Esse é um jogo no qual talvez trabalhar com a questão de vitória seja o caminho mais interessante. A gente precisa respeitar o mando de quadro, histórico recente. É um jogo que eu vim aberto. Sinceramente, eu não tinha nenhuma posição aqui para tomar, e aí depois eu fui validar os números, muito pelo contrário. Olhei todos os números para poder tomar uma decisão. Mas antes da gente passar o nosso palpite, um recadinho da Duarte Bet, a nossa parceira aqui do canal. Grupo de tips que também te indica ali múltiplas, triplas, duplas, entradas no ao vivo, entradas no pré-jogo de outras ligas da bola laranja, né? NBB, Eurobasket e outras ligas onde você também pode ser bem lucrativo. O link dele está aqui na descrição com um grupo gratuito. Cliquem lá para apoiar o nosso canal, para apoiar também o Duarte Bet e mais do que isso, para a gente seguir trazendo esses vídeos gratuitos para vocês com as nossas opiniões. Beleza? E pessoal, se vocês discordam das nossas entradas, é só fazer tudo ao contrário do que a gente tá falando. Se vocês acham que a gente tá falando besteira, mas a gente também vai deixar o convite para vocês nos comentários, dizerem por que não faz sentido. Vai ajudar a gente também, já que a gente pode estar errado, e também a gente aperfeiçoar, trazer entradas um pouco mais interessantes, mais bem basadas, porque a gente também está disposto a aprender com vocês. O nosso grupo VIP, o menor preço do mercado por uma mega promoção, R$20 para você conhecer nesse primeiro mês, está aqui do lado. Lembrando que vai ter entradas exclusivas hoje também. E nessa semana a gente vai lançar a nossa cartilha especial para os playoffs, já considerando as equipes classificadas. Depois a gente vai atualizar com as equipes que irão se classificar. E depois com base nos confrontos diretos para vocês terem uma noção melhor do que pode ser essa pós-temporada. Beleza? Bom, nós vamos falar aqui de Pelicans e Clippers. A gente tem Eric Gordon, Boston Jr. e Morris como dúvida. Morris e Eric Gordon um dos mais importantes, e o Paul George de fora. Zion Williamson também não vai jogar hoje, assim como o José Alvarado, também as duas principais baixas do New Orleans Pelicans. Mas os Pelicans já estão acostumados um bom tempo a jogar sem esses atletas, enquanto que o Los Angeles Clippers está sempre remendado, e mais do que isso, ficar sem o Paul George é sempre um problema. Vocês podem até não gostar dele, mas querendo ou não, o time fica melhor com ele. Então é inevitável que os Clippers tenham problemas maiores para serem resolvidos, e não é só isso. Se a gente for observar, nos últimos 8 jogos entre Pelicans e Clippers, são 7 vitórias do New Orleans Pelicans. E praticamente todas essas vitórias por uma margem de diferença bem relevante, sendo a menor delas por 4 pontos de diferença, nesse dia aqui, 15/4 de 2022, mas de resto ali, uma diferença de 10 pontos no último jogo que eles tiveram, no penúltimo também, né, de pelo menos 10 pontos, no jogo que aconteceu antes desse dia 15 de abril, enfim. O New Orleans Pelicans geralmente vence e convence contra o Los Angeles Clippers. Venceram 3 dos últimos 4 jogos, sendo que são 3 consecutivos fora de casa, e mais do que isso, eles também vêm numa fase mais interessante, mais consistente. Nos últimos 7 jogos eles venceram 6 e perderam 1. É verdade que muitos desses adversários de um nível questionável, ou então times ali que estavam sem suas estrelas, como por exemplo o Denver Nuggets. Venceu os Hornets, o Blazers, os Spurs e o Houston não é mais do que obrigação, mas a gente está falando de um jogo de confiança e isso conta. Então, é um histórico positivo contra o Los Angeles Clippers, que teve adversários mais difíceis, mas perdeu para o próprio New Orleans Pelicans e perdeu 3 dos últimos 6 jogos e também perderam 3 dos últimos 7. Então, eles foram um pouquinho mais irregulares. Eles vieram de derrota ontem para o Memphis Grizzlies e, mais do que isso, sem descanso. Se considerarmos o dia 29, 30, 31 e 1º de abril, eles vão para o terceiro jogo deles em 4 dias. E quando a gente observa o histórico do Los Angeles Clippers sem descanso na NBA, eles não têm um histórico muito positivo, não. Eu filtrei aqui, né, os jogos do Los Angeles Clippers em datas sem descanso, em jogos consecutivos. Como eles se saíram? Foram 13 jogos, 4 vitórias e 9 derrotas. Uma dessas vitórias para o péssimo Houston Rockets, e também uma vitória para o já desfalcado Portland Trail Blazers. Então eu não sei o quanto que é relevante esses resultados positivos deles, mas fato é que os negativos também foram por uma diferença bem grande, e o único adversário interessante que eles venceram foram Toronto e o Cleveland Cavaliers, mas o Cleveland também foi no sufoco e eles precisaram jogar em casa para que isso acontecesse, mas enfim, é um histórico não muito empolgante, digamos assim. Então, a gente também tem o Los Angeles Clippers, que nos últimos 6 jogos fora de casa venceram apenas 2, o que também
é um alerta ali, né, negativo contra eles, e mais do que isso, o principal jogador ali do New Orleans Pelicans saiu muito bem nos últimos confrontos contra os Clippers, sendo que foram 2 jogos fora de casa, média de 31 pontos, esse é o Brandon Ingram. Então a gente tem diversos argumentos favoráveis. O mando de quadra, o histórico recente, os confrontos diretos, o fato de que a equipe do New Orleans Pelicans foi uma defesa melhor e mais consistente no mês de março do que a equipe do Los Angeles Clippers. Nos últimos 10 jogos a gente tem o Pelicans como a melhor defesa da NBA, o Los Angeles Clippers como a 8ª, e no lado ofensivo a gente tem o Los Angeles Clippers na 14ª posição em eficiência ofensiva por 100 postos e o New Orleans Pelicans também acima. Então a gente tem todas as questões aqui favoráveis para os Pelicans: saúde, histórico recente, confrontos diretos, desempenho da sua principal estrela, descanso, etc. e tal, além do mando de quadra que, repito, a gente precisa respeitar. Hoje é um dia extremamente complicado para a gente estar investindo, assim como vem sendo os últimos jogos, mas pelo menos aqui eu tenho esperança de que os times vão levar a sério. Então meu palpite vai ser vitória simples do New Orleans Pelicans, lembrando que tem algumas dúvidas do lado dos Clippers, que caso não jogue também vai prejudicar eles. E a gente tem também aqui o nosso acima de 4.5 assistências do Kyrie Irving. Esses são os nossos 2 palpites para hoje. Essas são as nossas argumentações. Vocês estão convidados para refutar a gente nos comentários, dizer por que não faz sentido, por que vocês acham que, sei lá, o Clippers vai vencer, ou que as assistências do Kyrie não é uma boa ideia, porque a gente pode corrigir, ajustar, conversar e tentar aperfeiçoar as nossas análises. Quero agradecer a audiência de vocês, o like eu sei que vocês deixaram, o clique aqui nos nossos parceiros no link da descrição, a DuarteBet e a Stake.com. Também quero agradecer vocês pelo apoio lá no nosso grupo VIP. Vamos trabalhar com mais calma, guardar um pouquinho de dinheiro, tentar sentir um pouquinho melhor o mercado e guardar aquela grana ali para poder estar indo com tudo, mais especificamente nos playoffs, porque de fato tá complicado. Você foi lucrativo ontem? Diz pra gente quais foram as suas análises, por que você acha que você foi lucrativo, porque a gente também quer um pouquinho dessa fonte aí. Bora trocar conhecimento, experiência, porque certamente seremos mais lucrativos em conjunto. Muito obrigado pela sua audiência aí. Falou!